Bom, estamos aqui reunidos, como todos sabem, para apresentar nosso mais novo reforço. Por sorte, nós conseguimos inscrevê-lo dentro da janela de transferência. Estamos aqui com Gabriel Simões, nosso novo contratado. Quero dizer que vim para somar, né? Vim para somar e escutar o que o professor tem a dizer. E aqui, ó. Cadê? Aqui. Não. Aqui. Acreditar. Beleza? Quero acreditar. Vim para acreditar. Bom, é isso, amigos. Acho que temos um fim. Mas todo fim tem um começo, então a gente vai começar por ele, pelo começo. Antes disso, queria fazer a perguntinha padrão que fazemos aqui para todo mundo que participa das análises semanais de Ted Lasso. Gabriel Simões, o que Ted Lasso é para você? Como você descobriu a série e essas 3 temporadas, conforme você assistia, o que você foi sentindo, cara? Cara, eu acho que Ted Lasso é talvez a única série de futebol que é realmente bem feita, assim, que realmente te cativa, que realmente te envolve. O futebol é um plano de fundo, né? É uma história maior que o futebol. A gente vai chegar lá, mas a gente vê pelo final que não era sobre o time, não era sobre os resultados, não era sobre o futebol. Era sobre a história de um cara muito diferente que entra ali com os seus problemas, com suas questões. Mas, cara, eu acho que é isso, assim, tirando as séries documentais de futebol, sei lá, o documentário lá do City, o documentário do Tottenham, que você se envolve porque é verdade, né? É um documentário. Você tem o mesmo nível de envolvimento que você tem naquelas séries, você tem numa série fictícia de futebol, em que ele consegue botar a galhofa, ele consegue botar umas coisas absurdas na série sem que te perca, sem que perca esse grau de realidade. Isso é muito difícil de fazer e pelo menos eu não lembro de nenhuma série de futebol ou filme de futebol que tenha me envolvido. E essa foi a primeira. Show. Welzinho, agora começando a perguntar para você. Pergunta básica, tá? Bem básica. Tu quer que continue, Well? Depois desse final que a gente vai conversar sobre, tu quer que continue? Primeiro, agradecer ao Simões aí por participar aqui no nosso último episódio. Mas somou bastante, assim. E, cara, respondendo a sua pergunta, ser sincero, não. Eu gosto muito da forma como fecha, eu gosto ali dos arcos como foram, e acho que acaba até de laço. Eu acho que tudo ali que vai é o que é até de laço, sabe? Não é um final perfeito, a gente vai destrinchar mais à frente ali tudo que rolou. Porém, eu tô muito satisfeito, assim, com a gente vai comentar arco a arco, né? Tipo, um ou outro ali a gente poderia mudar, mas como um todo, não vejo caminhos para continuar. Justo. É uma boa forma de ver. Bom, eu queria começar com a parte que me chocou logo de cara no episódio, que nós temos um Ted e Rebecca meio que juntos ali no começo do episódio, e isso tira um pouco a nossa atenção de que o Ted falou, eu quero falar alguma coisa para você no final do episódio passado. Dá um choquezinho quando vê ela de roupão, ele chegando todo do cabelo bagunçado, acabaram de acordar, dá um choque. Ou vocês não ficaram em choque, não? Flertaram com estragar a série, né? É isso. Mas era só uma piadinha, né? Deu pra ver que era... Que no final ficou bom, né? Virou uma loucura que é a relação de todo mundo ali, né? Todo mundo que é o Beard, íntimo. é a essência do Beard, treinador Beard. Exatamente. No fim ficou bom. E acho que desde a primeira temporada já tem uma galera ali que cria uma fanfic, né? Tipo, dos dois e tudo mais. Sim. E acho que a série quis brincar com isso, quis trazer um pouco pra... E se rolasse? Quando o Bunter, que é o aplicativo, ele entra na série, existe o episódio que ele tá conversando pelo Bunter com alguém, o Ted. E a Rebecca também tá. Depois a gente descobre que é o Sam, mas, tipo, eles chegaram a flertar um pouquinho com essa situação entre os dois. Aí eu pergunto para vocês, ficaria muito ruim? Ficaria muito ruim essa situação acontecendo? Do Ted com ela? Porra, muito ruim. Acho muito ruim.
Acho que não tem nada a ver, eu acho que a relação deles é fraternal ali, não é uma relação, porra, amorosa. Não tem nada a ver, eu acho que não tem, seria bizarro pra mim. Ainda mais no último episódio, assim, pra mim não foi construído isso em nenhum momento. Eu acho que eu tô com o Simões, eu acho que a frase final dele, tipo, não foi construída em nenhum momento, é o que define a relação ali. Tipo, pô, sempre foi uma relação fraternal, de troca, desde o primeiro episódio, e realmente não tinha nada romântico ali pra rolar. Bom, a gente tem a iniciação da introdução do Nate ao time novamente. Existe lá o conselho, né, o júri, o tribunal ali dos jogadores sobre as situações que aconteceram durante a temporada, e a gente vê o Nate natural ali, né? A gente vê o Nate natural. Eu e o El, a gente já tem a nossa opinião sobre o Nate, ela tá exposta aqui em todos os episódios, mas eu queria saber a sua, Cima. Cara, como que tu viu o Nate nessa temporada e essa introdução dele de novo ao time? O que você achou, mano? Cara, eu acho que, assim, praticamente todos os principais personagens, eles têm um momento de se perderem ali, né? O próprio Ted se perde, todo mundo se perde e tenta se achar durante a série. O Nate, esse período dele que ele se perde é um pouco mais longo, né? Ele faz muita merda, mas eu acho que foi construído também que ele voltasse, assim, né? Porque mesmo nos momentos ruins dele, você sempre via que ele, no fundo, estava duvidando daquilo que ele estava fazendo, né? Que não era bem o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo isso muito mais para provar as coisas para as outras pessoas, para a família e tal, para se provar para os outros, do que era uma coisa de dentro ali, que ele realmente acreditasse. Então, eu já esperava, acho que isso não surpreendeu ninguém, né? Que ele voltaria para o time, que ele seria bem recebido, e acho que ele foi bem recebido exatamente por isso. Porque todos os principais jogadores, a comissão técnica, todo mundo teve esse período e conseguiu enxergar no Nate uma coisa parecida ou próxima que todo mundo ali tinha passado. Sim, sim. É um personagem mais complexo, talvez, da série, porque ele te faz sentir tudo isso. E ao final, eu acho que eu levo como exemplo a situação minha com a Carol, minha namorada, que ela quer a morte do Nate até hoje, assim. E eu sinto que ela, tipo, não perdoou. Só que ela não passou pelo episódio do perdão ainda. Então ela ainda tá nesse misto de sentimento, e eu vejo hoje em relação ao Nate e ela em relação ao Nate, como ele aguça tudo isso, assim. Ao mesmo tempo que ele aguça o ódio das pessoas de não querer ele, infelizmente o Nick Mohammed, que é o ator que faz, sofreu muito hate no Twitter pelo personagem, assim, que a gente discorda. Sinal que fez bem, né? Sinal que fez bem o personagem. Sinal que ele mandou bem, mas ao mesmo tempo é um sinal de que as pessoas não estão sabendo separar, isso é um problema. Mas, de qualquer forma, ele aguça tudo isso. E ao mesmo tempo que ele aguçou o ódio durante muito tempo, cara, ele aguçou a naturalidade e o perdão nesse episódio de um jeito tão legal. O ator parece que se entregou tanto pro personagem nesse episódio. As cenas que ele aparece, a gente vai falar sobre a cena dele, do diálogo com o Ted, mas eu achei bacana demais essa situação que colocaram ele da naturalidade. Dele não ter, assim que chegar, ter que fazer um discurso pedindo desculpa, não. Ele simplesmente apareceu lá e é isso. O time até zoa com isso, fala: o Nate perdeu todos os treinos, perdeu tudo na temporada, tá multado em $5 mil, e aí, 5 mil euros, e é isso, sabe? Tipo, é essa parada. Eu achei muito bacana isso. É como se ele nunca tivesse deixado o time, né? Eles tratam como se fosse uma volta óbvia de alguém que tava, sei lá, tava ausente, só. Eu achei bem construído, cara. Achei que ficou bem feito, assim. E você, meu único ponto é que quando eu fiquei pensando, pô, ele chegou na segunda posição, né? Acho que ele chegou a liderar o campeonato inglês como técnico, e ele volta meio como assistente. Eu fiquei, caramba, tipo, como assistente ali do vestiário ainda. Que eu imaginava. Né? Exato. Então eu fiquei muito naquele pé atrás, assim, sentindo, pô, será que ele já não voltaria, tipo, na parte técnica? A gente até, durante essa temporada, né, cogitou um fim como o Nate assumindo o Richmond como técnico principal, assim, pelas táticas. Mas acho que depois faz sentido ele estar ali na equipe, ele não ser o homem de frente, mas ser o homem ali que te articula, tá ali ao lado do Bird, porque, tipo, o Richmond, a gente aprendeu, né, ao longo da série como um todo, que vai alternando os protagonistas, né? Tipo, até eles brincam com o lance da floresta comunitária, né? Onde cada um vai se doando um pouco.
E acho que com isso ali eu aceitei o papel do Nate. No começo eu falei, pô, será que por ele ser um gênio, né, ele não poderia ter um protagonismo maior? Mas depois eu pensei, não, cara, ele tá num lugar onde ele tá se sentindo bem, né, tipo, onde ele é bem acolhido, e ele tá numa posição fundamental ali, né, da comissão técnica. Acho que é o símbolo, simboliza dele voltando às origens, assim, né? Ele se encontrando com ele mesmo ali, e voltar para o lugar que ele sempre foi, o cara que ele sempre foi, e começar do zero ali, a partir, fazendo tudo diferente. É isso. Eu senti dessa forma também. Tipo, vou começar do zero e vou conquistar meu espaço de novo. O mais baixo que eu posso começar é aqui, como assistente do roupeiro. Bom, eu queria falar do arco do Trent, que nesse episódio é bem bacana, é muito simples, mas eu acho que é uma coisa que me pegou bastante, porque o Trent, ele é agente. Essa temporada, o Trent, a gente é o Trent. A gente está vendo o livro acontecer. A gente está vendo as coisas ali acontecerem. E ele entrega o primeiro rascunho do livro para o Ted e para o Beard, que aí tem a piada do Beard sobre corrigir como se fosse uma prova. Eu acho isso bem maneiro. Mas a gente tem essa situação. O Trent é a gente. E a gente é o Trent, e vice-versa ali. Mas essa situação eu acho bem bacana porque o observador ele passa a ser ativo na história. Assim como a gente acaba sendo ativo, a gente fala toda semana isso, na história de, às vezes, perceber alguma coisa na nossa própria vida que Ted Lasso está tentando passar, o Trent passa para os outros, assim. E eu acho isso bacana, é um arco muito simples, mas simboliza bastante coisa para mim, essa situação do Trent ali. Para você, Well. Cara, eu acho que sim. O Trent é outro personagem que passa, né, por uma evolução ali ao longo da série. Ele começa ali quase como um antagonista, né? Ele seria a primeira pessoa a trazer problemas ao Ted com a entrevista que ele ia fazer. Ele sempre teve aquele lance de meio pomposo, né? Tipo, beirava arrogância, assim, quando ele se apresentava nas coletivas. E ele acaba se integrando. Até no começo da temporada, né? O grupo não aceita tão bem assim, fica com o pé atrás, fala, pô, esse cara vai invadir aqui a gente, o que ele vai falar? Aí depois a gente descobre o lance dele com o Roy, né? Que ele fez a primeira crítica ali que mexeu com ele enquanto garoto. Mas acho que ele é um ponto fundamental, assim, na série. Acho que, como você falou, ele é a gente observando, mas ele teve o arco dele ao longo da temporada, teve o seu papel de fala, ele tem a fala ali, né, na última reunião com os Dogs, com os Diamond Dogs. Então ele acaba integrando bem. Eu gostei desse lance de fechar com o livro, assim, tipo... Eu até imaginei que finalizaria a série tipo, com algum trecho do livro e tudo mais, mas acho que fechou bem, tipo, não mesclando, só com corrigindo, né, até fazendo a piada, e acho que foi um bom arco. E você, Simar, o que você achou, cara? Não, eu acho que foi o que vocês falaram ali. Eu acho que o papel dele era claro de ser agente ali no meio, né? De ser um cara que, obviamente, ia desconfiar de um técnico de futebol americano chegando num time de Premier League para treinar um time. E vai percebendo como a gente, telespectador ali, que ele tá ali não para treinar um time, né? Ele tá ali para fazer coisas maiores. E ele se envolve com isso, e ele começa a acreditar nisso como a gente, né? A gente começa a acreditar no Ted Lasso. Porque, assim, o primeiro episódio, até, assim, a minha sensação no primeiro episódio é que eu não ia gostar da série. Fala, porra, muito forçado, tá ligado? Botar um cara aqui, pô, nunca daria certo. E, tipo assim, o cara consegue te convencer que aquela porra poderia dar certo. Sim. De verdade. Então, ele é tão bacana que é isso. Exatamente. A gente passa pelas mesmas sensações que o Trent passa durante a série. Sim, sim. Isso é bem legal mesmo. A gente tem um acordo que a Rebecca, ela está resolvida na série. E ela foi a primeira a ser resolvida na série. Né? Acredito eu que deram o episódio de Amsterdã para praticamente resolvê-la. Para ela se entender, ela se compreender. Claro que esse episódio tem um finalzinho para ela, mas ainda assim, eu acho que o arco mais interessante do episódio não é esse finalzinho, e sim o fato dela vender o clube. Eu trouxe o Leslie aqui porque eu fiquei com a mesma reação que ele. Eu até anotei a minutagem desse episódio, porque eu fiquei... Ela quer vender o clube, cara? Calma aí, mano. Foi ela que fez basicamente tudo isso, ela que trouxe o Ted Lasso, não com essas intenções, mas calma aí. Não vende, não. Eu fiquei assim, sabe? Não vende, não. E eu queria saber de vocês, assim, Rebecca, essa decisão, e aí já pode até falar da decisão que ela toma posteriormente, que é um arco mais curto, então acho que já é válido a gente falar da venda do clube realmente, mas
Rebeca, Cima, para você, cara, como você recebeu a notícia ali? Eu acho que não faria sentido, assim. Eu acho que eu nem botaria isso na série, eu acho. Dela cogitando vender o clube, porque é o que você falou, assim, ela já estava bem resolvida, ela já tinha entendido qual era o papel dela no clube, e qual era a importância do clube para a vida dela, qual era a importância daquelas pessoas para a vida dela, dos torcedores. Então, assim, ela já tinha entendido isso. Eu acho que é meio contrassenso ela cogitar vender o clube depois de tanta importância que o clube teve para ela. E o final da decisão dela parece mais o que ela se tornou como personagem. Então, a decisão final eu acho que foi perfeita, eu acho que era isso que se esperava dela, mas eu não botaria ela cogitar vender o clube, assim. Até porque acho que não convenceu ninguém, né? Acho que ninguém acreditou que ela realmente fosse vender o clube e foda-se. Acho que ficou de bom tamanho, eu tiraria essa parte dela cogitar vender o clube inteiro e tal. E você, Well, o que você achou, mano? Cara, eu fiquei que nem o Leslie no primeiro momento, porque eu também achei muito contrassenso. Eu falei, cara, ela tá resolvida, ela já entendeu a relação, ela entrou numa reunião nessa temporada e falou da importância dos torcedores, do cuidado, né, que é preciso ter com o clube, e ela vai entregar assim pra algum bilionário, do nada. Todo o projeto, tudo que foi construído, ela simplesmente vai entregar e vai sair por aí, tipo, pelo mundo. Tipo, ela tem esse direito, né, tipo, ela se resolve na série, ela tem o direito de reviver a vida dela, só que seria muito, sei lá, bizarro, assim, no último episódio ela ficar... E o lance dela ficar balançado eu entendo no roteiro, até assim, porque ela tava abalada por conta do Ted, depois ela chega e usa isso meio como uma última cartada, fala, ó, se você sair, eu vou sair. É isso mesmo que você quer? Eu tô cogitando real e tudo. Fazer ficar, não é que ela vai sair mesmo, né? Exato. E eu até pensei, tipo, o argumento dela foi o que eu fiquei pensando durante a semana. Falou, beleza, tá. O Ted tá com saudade da família. Uma das soluções seria traz a família dele pra cá. Tipo, coloca o moleque numa boa escola, arruma um novo emprego pra esposa e traz pra cá. Isso seria o que a gente queria pra render mais uma temporada, mas acho que isso não seria Ted Lasso, sabe? Seria só aquele nosso lado não querendo perder a série. Mas tipo, a decisão do Ted nem cogitar, ele ficar ali, tipo, na dele, falar, não, a decisão é essa, acho que é o correto, né? A série toda caminha pra isso, né? Toda a jornada levava pra ele voltando pra família. Então acho que é bem, né? Terminou bem ali. Total. Bom, eu queria trazer, você falou disso, né, da questão do diálogo da Rebeca com o Ted, que eu acho um grande diálogo, cara. Tipo, esse no estádio ali, ela trazendo todos esses argumentos para convencer o Ted, e argumentos super plausíveis, que qualquer pessoa no mundo, assim, ficaria convencido, porque, pô, realmente, né, é só trazer minha família, e você tem muito dinheiro, então dá para trazer, aqui é um país bacana e tal, tem todo esse processo de diálogo ali que, e no final, depois de tudo, ela já reconhece que, pô, você já tomou tua decisão, né, nada que eu falar aqui vai adiantar, nada que eu falar aqui vai mudar a sua ideia, assim. Eu acho essa imagem bem simbólica, porque, cara, tudo começou com ela tentando afundar o clube. E olha como termina, sabe? Olha como a relação dos dois termina. E tem uma frase que aí eu acho bacana a gente tentar até trazer para a vida real, assim, nesse sentido, que ela fala assim, Ted, eu poderia te pagar todo o dinheiro do mundo. Isso ainda não seria suficiente para o que você é para esse clube. Cara, essa frase foi a primeira frase que me fez chorar no episódio, assim. Essa frase foi a primeira frase que eu falei, mano, esse cara não é dinheiro. Esse cara, ele é 100% coração, assim. Isso aí me pegou bem. Foi o arco se fechando de forma perfeita ali, né? É o que o Ted todos os argumentos que ela deu, ele obviamente ele ouviu, ele levou em consideração, mas nada disso é o que mais representa para ele, né? E ele não mudaria, não prejudicaria, entre aspas, né? A família dele, faria o filho dele mudar de ambiente, porque para ele não é o mais importante. O mais importante, tanto é que a gente vai falar depois, ele termina treinando o time do filho dele. E talvez para ele estivesse mais motivado do que estivesse treinando a Premier League, porque para ele não tem nenhuma importância se é a Premier League ou se é a competição do filho dele de escola. Sim, então eu acho que é totalmente coerente que ela tente e é totalmente coerente que ele não queira ficar.
Realmente. Ué, o que você achou, mano? Você que também pesca essas coisas simbólicas de roteiro, sobre o dinheiro também. Sim. Cara, pra mim uma coisa que, tipo, do roteiro eu acho que é brilhante. A frase que você falou ali, tipo, também me deixou bem balançado. A questão do roteiro também do Ted não contra-argumentar, né? Ser uma parada da Rebecca tá fazendo ali o papel dos fãs da série, né? E tentando trazer argumentos pra que ele continue. E, tipo, o silêncio do Ted é muito significativo, né? Porque, tipo, nada precisa ser dito naquele momento. Tipo, a gente entendeu, sabe? Como o Simões colocou muito bem, tipo, qual é o caráter do Ted, quais são as questões que estavam passando ali pra ele. Você não precisa colocar aquilo em roteiro, sabe? Tipo, em palavras pra ele falar, é por isso que eu não vou tomar essa decisão. Acho que quando ele só balança a cabeça e ela entende, acho que a gente como público tá entendendo também. E a questão da fotografia também é linda, né? Que toda abertura a gente vê o Ted finalizando ele sentado na arquibancada, e como ele vai terminar a temporada, ele sentando, só que não sozinho, dessa vez com a Rebecca, vindo ao lado. Então, tipo, toda a imagem, a construção, quando vai levando para aquilo, já vai dando um nó na garganta. Acho que eu tô com você nessa, também foi o primeiro momento ali que as lágrimas vieram, e acho que é isso, é muito bem dirigido, né, Ted Lasso, nesse sentido, tanto de fotografia quanto roteiro, e saber dar o tom, né, é incrível. O timing deles é absurdo. Só que o timing deles aqui, nesse próximo arco, eu acho que não me pegou. Eu acho que nessa temporada é a pior coisa que eles fazem. E aí não é questão de tipo, ser abaixo. Pra mim é ruim mesmo. Que é Keely, Jamie e Roy. Cara, pra mim eles não sabiam o que fazer e eles falaram, cara, vamos fazer qualquer coisa. Tipo, vamos finalizar de qualquer jeito. Sabe? E não fizeram nada, né? E não acabou com nada. É isso, Ficou assim. de lado. Isso. Eu acho que assim, eles claramente carregaram mais o lado da comédia ali, né? Eles dois. E que tem momentos bons, assim, a relação deles, dos dois, é muito boa, né? A relação que vai se transformando ali e tal é muito boa. Só que eu acho que aquilo já não era mais parte dessa relação. Sim. Ela já tinha a vida dela, ela já estava seguindo a vida dela e tal, então ficou nesse vai e volta e tal, que não precisava. Eu acho que nem faz bem pro personagem da Kiri lá, porque ela vai se transformando cada vez mais em uma mulher independente, caralho, e se descobre e vai pros negócios dela e tal, e se desgruda ali do clube mesmo, assim, né? Fica só a parte de relação pessoal mesmo dela com a Rebecca e tal. E eles trazem de volta para outros dois que também já tinham se resolvido. Então, assim, o Jamie Tart já tava resolvido, já era outra pessoa, já estava maduro. O Roy também já estava mais maduro, já tinha entendido no lance lá do vídeo dela. O Roy até vacila, mas o Jamie é perfeito com ela, mostra a maturidade e tal. E aí eles regridem para duas crianças do nada, que saem na porrada por causa dela, e aí, escolhe aí você, e é uma parada que, bota ela numa situação escrota que eles já não faziam mais, eles já tinham entendido como lidar, não com ela, né, com as mulheres, assim, né, já tinham evoluído nesse aspecto, eles regridem do nada. E nem o final tem, porque ela não escolhe nenhum dos dois, ela nem diz que não escolhe nenhum dos dois, ela simplesmente não mostra mais nada disso, e acaba a série assim. Então, assim, se até a briga deles lá, para ver quem fica com ela, tava tudo ok. E aí era para largar e acabou. Mas eles insistiram, acho que demais. E você, Elman, o que você achou? É isso, a palavra é regredir. Eu acho que é realmente essa, regredir. Cara, eu acho que porque eles pegam dois casais, né? Primeiro o Roy e a Keely. E, tipo, são muito bem construídos as duas temporadas. Tipo, como as diferenças, como é trabalhada, como a relação dele, como o Roy vai amadurecendo, né, no relacionamento, entendendo os espaços, entendendo, tipo, a Keely como mulher independente, como lidar com essa relação. Então fica muito bem resolvido. Gera uma crise ali no final da segunda temporada. Muita gente até fica, não mexam com o nosso casal. É um dos casais favoritos da série. E você pensa que isso vai ter uma nova resolução na terceira. Que isso vai ser aprofundado, essa relação, de como lidar, né, com os negócios, como equilibrar. E, como vocês falaram, regride, simplesmente abandonado. Aí na terceira temporada, forma um novo casal com o Roy e o Jamie. Tipo, colocando assim. Tipo, os dois têm uma química muito boa. Tipo, é um tom muito... Funciona muito o tom de comédia dos dois. Amadurecimento de ambas as partes. Até nesse episódio rola muito eco, né, do que foi a primeira temporada, de susto, da relação dos dois ali, tipo, relembra. Esse episódio é muito nostálgico, assim, tipo, vários momentos, tipo, cenas, enquadramentos, lembra muito momentos da primeira temporada.
Só que aí, tipo, eles regridem, tipo, de uma forma muito rápida. Acho que o Simões foi muito preciso nisso, porque do nada eles desaprendem tudo. Estão ali no bar, tipo, acabam brigando, vão lá falar com aquele, joga de uma forma muito escrota mesmo. E, tipo, foi muito abrupta, né? Essa regressão, essa mudança de chave. No final, eu até gosto do Roy, tipo, indo se consultar, né? Ele foi o único que não tinha participado do processo de terapia. Acho que isso é legal pro personagem, até pelo novo posicionamento dele, né? Tipo, terminando a temporada como técnico. Mas ainda assim, tipo, foi um dos arcos mais fracos. De fato, foi bem abaixo. Eu achei bem, bem fraco mesmo. E eu acho que até a saída que o Wallace propôs na última temporada é bacana. Termina com o trisal, não precisa ter uma relação Jamie e Roy, mas ela fala assim, pô, eu quero os dois, e aí? E eles se adaptarem, eu acho que é até melhor do que ela não escolher ninguém e eles partirem para essa galhofada que não fez sentido, sabe? Eles Porque poderiam até seguir cada um por si lá, mas sem sem a essa briga, criancice ali, né? sem a briga. Bom, eu acho que a gente falou um pouco, mas eu acho que é bacana falar, porque assim, a gente muito especulou, né, sobre o que seria a quarta coisa do futebol total. E ela estava na nossa cara absolutamente o tempo todo. E é uma parada que ela tá lá até hoje. Eu vou deixar essa imagem aqui, porque eu realmente ainda vejo o Believe aqui em cima. Eu ainda vejo, eu acho que isso não mudou, sabe? No final da série a gente tem eles colando lá novamente, mas, cara, tá ali ainda. E esse diálogo do Nate com o Ted é muito bacana, porque o Ted ele já perdoou o Nate no nível. Para ele já tá tudo normal, no nível que ele fala, cara, a gente nem precisa conversar. E o Nate quer pedir desculpa, o Nate quer mostrar que ele estava errado, sabe? Ele percebeu isso, e eu acho esse diálogo muito forte, muito forte, muito forte. Eu queria perguntar pro El como que foi, tipo, se para você o Nate já é isso, igual tá com o Ted, assim. E essa cena, cara, ela diz muita coisa, né? Ela diz muita coisa mesmo, principalmente esse take. Cara, eu acho que sim. Foi muito bem colocado isso, né? Do Nate já ter sido perdoado. Porém, tipo, ao longo da temporada, né, desse processo de perdão, ele ainda não tinha interagido com o Ted. Eles ainda não tinham se encontrado em cena. Tipo, ele já tinha encontrado outras pessoas do clube, até teve no episódio passado aquele diálogo muito forte, né, com o Bird, que ele revela um pouco mais a relação dele com o Ted e como isso estava muito ligado ao perdão, às segundas chances. Eu acho que ali é o fatal, sabe? Se você não tinha perdoado o Nate até aquele momento, aquele é o diálogo para colocar você e falar, pô, será que ele realmente não precisa? Será que, tipo, as coisas têm que ser definitivas assim? E o encontro com o Ted é muito natural. Mas o ator, tipo, do Nate, ele entrega... Qual é o nome dele mesmo? Nick Mohammed. Cara, ele tá muito imerso ali. Porque todo Sim. momento que ele tá em cena, ele tá com lágrima nos olhos, você vê a intensidade, tipo, da necessidade do perdão, e o Ted, ele tá pleno, sabe? Ele acaba até se emocionando também quando começa a lembrar de tudo, e o Nate, tipo, traz isso, né, essa questão do believe, dele se sentir muito culpado ainda, né, principalmente com relação com o Ted, né, pelo que ele pelo que ele fez. E, cara, essa cena é muito bonita, tipo, o diálogo, os enquadramentos, essa relação com o Believe, né, que é a primeira coisa, assim, que, pô, é um cartaz, tá ligado? É um cartaz de escola, praticamente, escrito com... Como a Mas gente consegue se relacionar com isso? Tipo, todo o simbolismo que tá por trás de uma coisa tão simples. então, a real é isso, é que é só um cartaz. E ela começa com só um cartaz. E ela se torna o símbolo do time, né, Cima? É tipo, é o símbolo da parada. E você vê que todo mundo, a gente não sabia disso, né? Todo mundo, a gente dá a entender que eles jogavam todos os jogos com um pedacinho do cartaz ali em algum lugar. Em Na algum parte lugar. capitão, no meião e tal. É muito foda, porque assim, nessa relação com o Nate, a gente, se eu fosse pensar com a minha cabeça, porra, eu não ia perdoar e foda-se. Eu ia estar puto e não ia ter uma relação. Só que você consegue começar a olhar as coisas com os olhos do Ted, né? Então, assim, toda a Sim. série você começa. Porra, mas ele tá sofrendo, mas ele tá. Você começa a ponderar tudo e é como se você fizesse parte do time também, né? Porque você tem uma cabeça quando você começa a série e o Ted te convence a mudar de ideia, né? Sobre várias coisas. E o Nate é talvez a principal dela. Sim, sim, total. Bom, eu queria trazer um ponto aqui que novamente existe um paralelo com o nosso querido Pep Guardiola, né?
episódio passado ele apareceu e tal, e alguém perguntou para o Guardiola em uma coletiva essa semana se ele assiste Ted Lasso. E ele disse que a família é muito fã, que a filha, principalmente, ela é muito fã de Ted Lasso, e que sim, ele acompanha quando ele pode. Eu acredito que a gente sabe como ele é, tipo, total futebol durante a temporada, ele deve assistir nas férias, né? Mas ele vê sim, e ele falou que ele não pensou duas vezes antes de participar da série. Então, isso é bem bacana dele. E eu queria trazer um paralelo com ele novamente, porque eu lembro de uma entrevista que o Guardiola deu, que na época de Barcelona, ele foi, não sei se era Champions League, o que era, mas ele foi fazer um vídeo motivacional, vê se você lembra disso, Cima. Ele foi passar um vídeo motivacional para os caras, e o Barcelona entrou, como ele disse, igual uma gelatina no campo, assim, todo mundo molenga, porque o vídeo emocionou muito. E ele falou que ele nunca mais ia passar vídeo motivacional. E a gente tem isso aqui, né, deles assistindo o vídeo motivacional, e os caras entram igual a Maria Mole no campo, cara. Todo mundo chorando. É demais. O Guardiola, ele serve muito de inspiração, né? O tempo inteiro ali pra série. Uhum. Quem viu o documentário do City vê muitas coisas parecidas, assim, né? Ele quando você acha que ele vai dar um esporro, ele para e conversa e fala de outra coisa. Ou então, quando ele tem uma hora que ele fala pros caras, vocês estão putos comigo? Tudo bem, vocês jogam melhor quando vocês estão putos comigo. Vamos embora e tal. Então, assim, é uma coisa meio Ted Lasso, assim, né? Uma coisa meio, tipo, pra mim tudo bem. Se vocês estiverem putos, se vocês forem jogar melhor, beleza. Traz muito esse lado humano de gerir o time, gerir pessoas. E é muito foda que ele tenha participado da série, assim, porque ele realmente, não só o tic-tac e tudo mais, ele é muita inspiração, assim, e talvez, se ele estivesse começando, se Ted Lasso viesse antes do Guardiola explodir como técnico, as pessoas iam falar que ele imita o Ted Lasso. Só que é ao contrário. Sim. E você, Well? Partindo disso aí, a questão do vídeo, mais um paralelo com o técnico. Cara, eu gosto muito desse... Tipo, até fazendo um paralelo, tipo, não com o técnico, mas com o espectador. Porque Ted Lasso é uma série muito emocional, né? Tipo, todo mundo que eu conheço, né, que fala que assistiu Ted Lasso, em algum momento fala, pô, aquela cena me derrubou, ou aquilo se ligou com algo meu e eu acabei, todo mundo acaba falando em algum momento chorou. Então isso eu acho que é muito marcante, assim, da série. O que eles fazem no último episódio? Fazem o time chorar. Tipo, sim, ali o time acaba assumindo o papel do telespectador, e ao ver, tipo, os momentos da série que podem ter emocionado alguém de alguma forma, eles acabam ficando emocionados. E esse último episódio brinca muito com isso, não vamos fazer algo pra galera chorar, saca? Não vamos forçar a barra nas cenas. Tipo, é muito natural, tipo, tanto que a despedida do time pro Ted é uma música pra cima, né? Tipo, é quase um musical ali, tipo, já é um momento mais galhofa, um momento divertido. Não tem uma despedida de todo mundo chorando ali, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não precisa, né? É um fim de um ciclo, algo natural, a série ensinando, fala, não precisa ser assim, saca? Você não precisa ser uma parada, extremamente pra baixo ali, tipo. Eu fico eu me peguei pensando porque, assim, a série é uma série que referencia tudo que o Ted plantou, basicamente, né? Acho que a primeira coisa, quando começa essa série de fanservices, acho que a gente pode chamar assim, de tudo que ele plantou, começa aqui. Tipo, é uma cena que ninguém espera, nem o próprio Ted espera, e a construção ela é muito simples. É o Sam levantando a mão e falando, top. E aí todo mundo vai fazendo. E aí, tipo, pra não pegar tanto e não ser tão, tipo, nossa, olha, chore, os caras ainda fazem uma brincadeira, que os caras tentando montar o quebra-cabeça. Isso é puro Ted Lasso, assim, porque ele não te forçou. Você só sentiu porque você sabe o significado daquilo. Na hora que ele vai apontar pra placa e a placa não tá lá, me pega muito. Me pega muito, assim, porque ele falou, vocês sabem, não sei o que, porque é só... E aí ele volta e continua falando, assim. Tipo, não tem mais a placa ali. E a hora que ele me solta, assim, isso é o número 4. Tá aí, ó. Vocês sempre me perguntaram, isso aí é o número 4. E tava muito óbvio. Só a gente ficou tentando imaginar coisas e não... Que talvez o número 4 tenha sido a primeira coisa que o time
Aprendeu. conseguiu, né? Aprendeu. Porque o resto, o time era uma merda, né? O time taticamente não existia, porra, era uma zona do cacete e tal. Mas tinha essa relação, tinha esse, porra. Era um time, né? Era um time, assim, de um correr pelo outro, de um gostar do outro, de um. E desse ambiente ser a maior força para acreditar que dá para ganhar alguma coisa, dá para conseguir alguma coisa. Então sempre teve, na verdade. Ele só revelou que era a quarta coisa importante, mas que o time sempre teve. É isso. Você, Well. Cara, eu acho que é isso. Como a gente falou já sobre o simbolismo, né, do cartaz, é algo simples. Acho que quando traz de novo ele também me pegou muito, esse momento do ele apontando para o vazio e depois todo o time remontando ali, acho que foi um momento bonito da série. Gostei da quebra, né, do humor ali, de colocarem tipo, eles num quebra-cabeça e tudo mais. E acho que é a maior marca. Acho que colocar ele rasgado também tem um simbolismo. Acho que não sei se foi a Rebeca, alguém falou sobre a importância, né, de vasos quebrados, que até tem na cultura japonesa, tipo, a cultura asiática como um todo ali. Foi da Rebeca, né? Mãe da Rebeca, a mãe. Mãe da Rebeca. Isso. Total. E eu acho que isso tem simbolismo mesmo de Ted Lasso não é para ser algo perfeito. Também tem esse lance sobre perfeição, quando o Roy vai lá falar, né, sobre isso. E acho que é sobre isso mesmo, é sobre essa reconstrução, sobre, pô, a gente não é perfeito como time, a gente não é perfeito como pessoas, porém a gente tá sempre procurando melhorar, a gente tá sempre remendando alguma parte que se desfez ali. E acho que o cartaz representa muito disso de acreditar. É acreditar que pode ser refeito mesmo estando todo em pedaços. No fim, tudo acaba sendo. O cartaz simboliza tudo. Ele sendo criado, ele sendo rasgado, ele sendo colocado lá remendado, depois ele sendo rasgado várias vezes, e depois ele sendo colocado ali. Tem vários símbolos, cada passagem do cartaz. Uma coisa que para mim não foi muito bacana no episódio também, acho que é importante trazer isso, é esse cara aqui. Rupert. Cara, ele pra mim foi ele foi do cara humano que a gente viu no episódio com a reunião lá do Akufo, da Liga Akufo, que a Rebeca traz essa humanidade pra ele, traz esse, pô, era um cara apaixonado pelo clube, que depois voltou lá e comprou o clube, deu aumento pro cara que tirou ele do clube, tipo, trouxe uma humanidade pra ele que eu falei, cara, eu cheguei a cogitar, tipo, mano, ela vai vender pra ele o clube. E ele, tipo, talvez entre lá e veja que tá tudo bem, que ele não pode mudar isso, sabe? Eu cheguei a cogitar isso e acaba parecia que... uma redenção mesmo, assim, né? É isso, parecia uma redenção. E basicamente a série, ela desiste da redenção e só transforma ele no vilão genérico. O vilão vestindo, né? Tipo, vilão vestindo preto que vai lá e não sei o quê, e acabou. Zero motivação. Foi. E assim, ele nunca foi esse vilão tão caricato assim, né? Ele era um escroto, mas um escroto real, né? Do dia a dia, né? Um escroto que a gente conhece, assim. Tá por aí. E esse vilão caricato, ele não existe muito. Assim, ele até existe, mas assim, não é uma parada que é do nosso dia a dia, não é uma parada natural. De ver um cara, porra, ele tava quase com uma capa preta, assim, andando, marchando, porra. É o Darth Vader, mano. É basicamente o Darth Vader ali. Foi demais, também achei, foi demais mesmo, assim. Pelo menos, se fosse para fazer isso, não fizesse essa mini redenção ali na reunião, né? Na Liga Cufo, Porque eu até entendo que é mais sobre a Rebeca do que sobre ele, essa parte da reunião, dela conseguir realmente assim, superar ele, né? Ela superou tanto ele que consegue ver lados bons num cara que fudeu tanto a vida dela. Mas, mesmo assim, quando ela faz isso, a gente também enxerga que ele não é de todo ruim. E aí, logo no episódio seguinte, ele é de todo ruim. Aí fica meio contrassenso também. Realmente. Você, El, o que você achou, mano? Cara, eu concordo com tudo, assim. Eu acho que, tipo, na minha cabeça, tipo, o final dele perfeito seria, tipo, ele assimilando tudo isso. Porque, tipo, no final do episódio passado já ficou claro ali que ia acontecer alguma coisa, né? A Bex chegando na casa da Rebeca, com a secretária dele. Então, já, tipo, a vida dele ia ser arruinada de alguma forma. Tipo, tem a redenção dele, mas tipo, não tinha como acabar bem pra ele, mas também não precisava deixar ele tão vilanesco assim, né? Como vocês falaram, tipo, ele andando com a capa, ele todo de preto, ele empurrando até, tipo, ele beira ao extremo ali de falar, pô, vocês acharam que a gente ia ter uma redenção pra ele, mas não, ele é mau, hein, galera? Só deixando claro aqui pra vocês que ele sempre foi o vilão da série. Eu acho desnecessário.
Eu acho que, tipo, só ele assimilando, sabe? Tipo, ele vendo o Richmond invadindo o campo, talvez ir aquele olhar e falar, pô, talvez o meu jeito não seria o ideal, sabe? Pra motivar esse time ou pra lidar com as coisas, sabe? Tipo, ele só vendo ele tendo essa, tipo, engolindo seco e indo embora, acho que seria mais simbólico, acho que ia doer mais o personagem, tipo, essa lição que ele aprendeu, do que, tipo, ele só sair no meio do jogo do nada puto, porque, sei lá, ele não ganhou o jogo. Mesmo que ele reconhecesse, assim, mesmo que ele não fizesse nenhuma maldade, ele só reconhecesse que, porra, cara, realmente, assim, os caras fizeram um é foda e deixa rolar, mano, tá ligado? É isso, já seria um baque muito forte, né? Já tava bom. Isso. É isso. Cara, outra coisa que acho bacana a gente falar é que, como a gente tá comentando, existe muita questão do fanservice, né? Várias coisas da própria série sendo referenciadas na própria série. Eu acho isso bacana para um último episódio. Pouca série consegue fazer isso tão bem, eu acho, como o Ted Lasso fez. Mas eu acho que a mais importante, até queria a opinião do Cima sobre isso, que ele acabou não participando do episódio, que existe esse papo. Mas o Colin finalmente realiza o principal desejo dele. Ele ganhou, e ele simplesmente foi lá beijar o namorado. Uma coisa super natural. Esse arco é muito bem feito, assim, né? Claro, assim, nenhum de nós aqui passou por isso, então a gente não sabe exatamente como é, mas a gente conhece pessoas e escuta muito isso, né? Que é um período muito sensível da vida, quando você se descobre depois que você se revela como você é para o mundo. E esse período foi muito bem feito, assim, sem pressa, sem alarde, e como eu imagino que seja para a maioria das pessoas que passam por isso, né? De contar para pessoas que confiam, e as pessoas que você confia te decepcionarem na reação delas, como foi com o McAdoo lá, o capitão. E o momento final de conseguir se descobrir, se aceitar e se expor. E aceitar se expor de uma forma tranquila, né? De uma forma confiante e tal. E ele passa por todas essas fases e muito bem retratadas, assim, né? Ele era um cara que era muito discreto na série, quase não aparecia, e quando apareceu com esse mote aí, ele deu muito certo, assim, na série. Eu acho que ele agrega bastante. Sim, sim. Essa outra parte que me emocionou bem, tá? Não pelo fator, mas por isso que o Simão falou. A construção foi tão bem feita e ficou, para mim, bateu tanto na cabeça quando ele fala, eu só queria, quando eu ganhasse, dar um beijo no meu namorado, como todo mundo faz. Sabe? É só isso que eu queria. Isso ficou tanto na minha cabeça que quando acontece, eu falei, cara, é isso. Isso é perfeito. Isso aí é perfeição. Eles estavam falando que não tem perfeição. Tem sim, e é esse final aqui. E mostra logo antes, eu não lembro quem era, mas assim, alguém beija a namorada. É um torcedor. Acho que é o holandês. Não, é o holandês do time. Não, é o torcedor. Eu acabei de ver o torcedor? É o torcedor. Porque é uma coisa tão natural assim para as pessoas, né? Que é uma cena corriqueira. Ganhou, dá um beijo na sua namorada dele. Para ele, uma coisa que é natural para tanta gente, é um super acontecimento marcante na vida dele, né? O que é muito foda. Assim. Sim, total. E você, Well, como que você viu esse arco? Cara, acho que é muito bonito, é muito bem desenvolvido. Esse momento emociona mesmo. E pela naturalidade, eles não forçaram. Tipo, a gente tinha muito medo, né, de como ia abordar isso, tipo, o desenrolar, né, tipo, como a série ia lidar com isso, e a série lidou da melhor forma possível. Tipo, tanto a revelação dele pros companheiros, quanto agora, né, quando ele revela pro mundo. E ele até comenta, né, de ele não querer ser uma bandeira, e de fato, tipo, ele faz tudo de forma natural. Ele consegue trazer aquilo, ele tá no ambiente acolhedor, ele tá em casa, ao lado de torcedores, ao lado da família dele, né, que são os outros companheiros. Então, tipo, é o arco perfeito mesmo. Total. Eu queria trazer aqui, eu vou pedir, por favor, Apple TV, não derrube o nosso vídeo, nosso querido vídeo. Não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer. Eu tô tentando pegar a cena aqui certinha pra gente ver junto. Porque isso aqui pra mim é o símbolo máximo do fechamento de ciclo do Ted Lasso. Que é isso aqui, ó. Por favor, Apple TV. Por favor. Pô, isso aqui pra mim, eu até pus em câmera lenta pra gente poder apreciar esse momento. Cara, pra mim isso aqui é muito bom. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é um fenômeno, cara. É muito fácil, assim. E é um momento que, cara, todo mundo que já passou por isso, nem que seja, porra, uma pelada que você levou a sério e ganhou, porra, com seus amigos, assim. Esse é um momento que poucas coisas são iguais, assim, né? Poucas coisas. Você comemorar um título com seus amigos, qualquer coisa, uma vitória com seus amigos, é muito foda.
E eles, porra, e eles estão entregues ali. Inclusive, eu acho que isso é natural dos atores, cara. Sim. Porque ficou um fim de série e talvez eles estivessem comemorando o fim da série. Então, Na verdade, acho que imagino que seja, porra, muito natural, né? Foi exatamente sim. o que eles estavam sentindo ali. Na verdade, você leu bem, eu tava dando uma olhada. Um dos criadores falou que a última cena gravada foi a cena do estádio, foi a cena da comemoração do estádio. Então, tudo Nossa, que foi uma comemoração deles. Que demais. então foi meio que a comemoração de despedida deles mesmo. Foi a última cena gravada. Cara, é isso. Você leu perfeitamente, assim. Não existe nada igual, né, Well? Não tem nada igual você comemorar uma vitória. E, pô, o Ted Lasso, a dancinha, o que simbolizou a dancinha, porque é a primeira coisa que a gente vê de Ted Lasso. É os caras comentando o vídeo dele dançando. É a primeira coisa que a gente vê. E assim, ela é engraçada, mas ao mesmo tempo você vê que, pô, é o surto coletivo do cara, assim. Todo mundo, o jeito que os caras do Richmond abraçam ele, igual os meninos da escola abraçavam ele lá, é absurdo. É absurdo. Tu vê ali pela expressão deles ali, que não é uma atuação, né? Não é uma atuação. Os caras estão ali mesmo, nesse clima mesmo. E eu acho que essa última cena, fechar com isso, é muito bom. Porque, tipo, Ted Lasso ao todo também é uma carta de amor ao futebol, né? Tipo, a gente já viu falando da parte tática, da parte emocional ali do torcedor, né? A ligação. E acho que essa parte final é a ligação que a gente tem de, como o Simões falou, de comemorar um título. De você ser a parte racional nossa, de ficar eufórico, de abraçar um amigo, tirar a camisa, fazer coisas ali. E é aquilo. Tipo, é exatamente. Quem já passou por algo semelhante àquilo, tipo, vai ver aquilo e falar, beleza, eu consigo me conectar facilmente com isso, porque é a realidade, cara, é a realidade. A gente tem outro desses fanservices na série, que aí caminhando pro final mesmo, que o Ted tá no aeroporto e a gente tem o rapaz da Grupal, né? Pô, isso me pega muito. Vamos tirar uma Grupal, vamos o quê? Não é selfie? Não, é Grupal, porque selfie é um só. Pô, essa piada lá na primeira temporada, ela me pega muito. E o menino fala pra ele, pô, cara, por que você tá indo? Você é uma lenda. Tipo, e o Ted, cara, ele não ganhou. Gente, ele não ganhou, ele fica em segundo. E o que a gente falou, El? Eu falei assim, não seria Ted Lasso se eles ganhassem. Eu também acho. Perfeito. Também acho. Não seria Ted Lasso se eles ganhassem. Eles ganham o jogo, toda essa comemoração maravilhosa, mas tudo dependia do City, que ganhou. Ele é meio Bielsa, assim, né? Um cara que mudou o jogo, um cara que é reconhecido por todo mundo que trabalha com ele, é um cara que... Ou o Fernando Diniz, na nossa realidade, né? É que o Diniz é muito novo. Mas é que você vê todos os jogadores falando, cara, e o próprio Diniz fala isso, né? O meu título é ver os caras, porra, evoluírem, ver os caras se tornando pessoas melhores, jogadores melhores. E o título, se acontecer, é maravilhoso. E o Ted Lasso é exatamente isso, né? É exatamente isso. Ele não ele ganhou o título dele. Ele tá 100% reconhecido. Ele sai sem nenhuma frustração. Zero. Para ele, se o City tivesse perdido, tivesse ganho, para ele ia ser a mesma coisa. A comemoração seria igual. E a selfie ali, esse momento ali, mostra que ele passou isso para todo mundo, né? Todo mundo reconhece isso também, que não faz diferença. Sim. Isso é muito bacana. Eu achei esse fanservice bem bacana. Bom, tem ali, tô passando. A gente tem ali o finalzinho da Rebeca só se despedindo, que tem a questão da primeira classe. Você comprou a primeira classe com uma passagem que você nem vai usar, que a gente vê o tanto de dinheiro que a Rebeca tem, né? Tem uma cena que essa daí me fez chorar copiosamente, assim. Eu tive que pausar, dar aquela soluçada, assim, de choro, porque foi ver essa cena aqui. Essa cena aqui me pegou muito, mano. Essa cena aqui me vê o Sam, o sorriso do Sam na seleção da Nigéria, cara, isso aqui foi um absurdo, né, Will? Cara, foi, porque, tipo, é muito bem construído, tipo, desde da primeira temporada a gente vê ele com a foto ali da Nigéria, o que isso representa pra ele. Cara, é muito forte mesmo. Deu aquela... Eu não cheguei a chorar, mas deu aquele nozinho na garganta. Eu acho que, tipo, não precisava explicar, né, como ele foi... como ele foi convocado, o que foi desenrolar, acho que seria demais, assim. Acho que, tipo, a gente pode montar essa parte na nossa cabeça, né, os caminhos que levam, mas precisava fechar o arco dele com ele sendo convocado. É um fechamento de arco muito bom, assim. Sim, sim.
Ele é um cara que, porra, ele se fode muito na série, né? E ele não erra, né? Ele praticamente não erra, ele não passa pelos erros que o Nate cometeu. Até o próprio Ted, assim, comete erros ali que ele reconhece depois. Ele não erra, cara, ele só vai sofrendo ali porque as pessoas dão uma sacaneada nele e tal, as coisas com ele não dão certo, e apesar dele fazer tudo certo. E ele consegue, né, no fim das contas, como todo mundo, né? Todo mundo tem a sua redenção ali, ele tem a dele, que não podia ser diferente. Ele tinha que acabar indo para a seleção, senão aí o título do time acho que ninguém esperava, mas pô, isso aí tinha que ter. Ele tinha que ter o sucesso dele. Sim. Tipo, é um papo. Eu acho que a situação ela fica bem subentendida, na verdade. Eu senti bem subentendida, que é o fato de que ele tá jogando tanto que não tem como não convocar. Independente se um bilionário tá bancando a seleção ou não, cara, não tem como não convocar esse cara. É isso. A gente tem também o finalzinho ali pro Roy, pro Beard e pro Nate, que o El falou do Nate, né, como roupeiro. Eu acho que tá aí, cara. Eu acho que ele tá circulando entre todas as funções, sabe? Tipo, assim como todo mundo circula como às vezes o treinador principal e às vezes um auxiliar, acho que ele tá na mesma, assim. O Trent dava opinião tática, pô, no time. Assim. Era aberto para todo mundo. Era isso. Isso é bem Ted Lasso, inclusive. Eu não conheço nada. Pô, a parte que ele fala assim, o atacante dele estava impedido. Cara, esse outro fanservice é muito bom. É muito bom. É muito bom. Porque só ele no estádio inteiro, né? Tá todo mundo lamentando, ele tá tranquilaço. Não, tranquilaço, não. O atacante dele estava impedido. E aí os 5 dólares aqui sendo entregues para ele é muito bom também, muito bom. E uma parada também que eu acho que é legal é que, tipo, não faria sentido o Bird voltar para os Estados Unidos. Eu até achei muito estranho quando ele tava com o passaporte, quando ele entra no avião, porque eu falei, cara, não faz sentido, velho. Toda a ligação dele, tipo, ele se apaixona por futebol, ele é o cara que começa a ler, tipo, ele já começa a série lendo um livro, né, pra saber mais, lá, a Pirâmide Invertida. Então ele se relaciona muito, ele é o cara que acende a chave pro Ted e fala, olha, é importante a gente desenvolver esses rapazes, é importante a gente trabalhar o lado humano dele, só que, cara, isso é um esporte, precisa vencer. Então ele é o que sempre traz esse lado, assim, e ele tem o lance romântico dele também, né, que é um dos arcos tipo, cômicos da série, então não fazia sentido de fato ele ir. Então ele ficando, ele continuando no clube, ele se casando, né, tipo, tudo, e pra mim também é um arco que fecha muito bem na série. Exato. Mesmo ele ficando, ele mostra toda a lealdade dele ao Ted, né? Ele ia largar a vida dele, que ele queria viver pra seguir o Ted, e aí o Ted libera ele. E aí ele vai. É o que ele fala, eu amo você demais pra falar pra você que eu não vou. Ele fala essa frase assim, tipo, eu amo você demais pra falar pra você que eu não vou. Cara, isso é bem legal, cara. Isso mostra que é uma amizade muito, muito forte ali, muito forte. E acho que o Ted também fala muito desse lance do ciclo, tipo, porque o Ted começa as indagações, né? Pô, será que a gente tá fazendo certo? Tipo, a gente levou esse clube ao máximo, só que não deu título e tudo mais. Acho que essas indagações são um pouco do Ted também, tipo, da dúvida que é natural, né, do humano ali, tipo, dele. Mas também acho que reflete muito no Bird. Fala, pô, de fato, acho que meu ciclo não acabou. Acho que ele tá falando aquilo dele, mas, tipo, dos dois. Aí falar, beleza, acho que um continuar faz total sentido. Sim. Bom, e é isso, amigos. Assim, a gente acaba com essa imagem do Ted, tipo, feliz, ligado? Feliz por estar ali com o filho, por estar presente na vida do filho. Eu acho que, se quiserem, tem espaço para a série continuar. Eu acho que existe esse espaço. E eu acho que é por isso que eles não anunciaram como final da série, e sim um final da temporada. Acho que é por isso que essa situação ficou assim. Mas eu não continuaria. Vocês continuariam depois de tudo isso que a gente viu? Não continuaria e torço para não continuar, porque, cara, quando as coisas estão certas, estão todas encaixadas, deixa como tá. A gente já viu um monte de séries se perdendo por causa disso. Acho que a maioria, né? A maioria que conseguiu um fechamento e seguiu depois, deu errado. Então, o nome da série é Ted Lasso. Acho que pro Ted não faz nenhum sentido continuar, voltar pro Richmond, então não tem como. Acho que o arco dele tá fechado. E aí você continuar o Ted Lasso sem Ted Lasso, não sei se faz sentido. É golpe. Exato. Harry Potter sem Harry Potter. É golpe. Assim, vou perguntar pro El também sobre essa questão, mas eu queria colocar uma sementinha. Uma série sobre o Richmond. Não te pega, não? Não pega vocês, não? Um spin-offzinho? Um spin-offzinho, o Richmond na Liga dos Campeões.
Se eu falar que eu não veria, eu vou estar mentindo para você. Mas se vai ser bom, outros 500. Uhum. Você, Well, continuaria? Veria esse spin-off? Como que você tá de coração aí, cara? Cara, eu tô com o Simões. Eu acho que falar que não veria é loucura. Tipo, uma vez que a gente tentou pegar a série, a gente acaba vendo. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, como todos os arcos foram tão bem fechados. Eu acho que sempre tem espaço, né? A vida continua. É impossível você fechar um arco tipo, acabar pra valer ali. Tipo, ninguém morreu ali, tá todo mundo. Ok, então sempre vão ter conflitos, sempre vão ter questões ali que podem surgir, podem gerar roteiros. Mas não precisa, né, cara? Tipo, a série fecha tão bem. Se quiser fazer um especial de Natal ali, o Ted não visitar a galera, Exato, vale. mais pontual. Assim. Isso é uma coisa pontual ali, nem precisa ser um episódio inteiro, assim, tipo, um especialzinho ali de alguns minutos. Porque nada faz sentido pra ele voltar, cara. O time tá em crise, tá embaixo. Cara, ele deixou todo mundo pra seguir por ele mesmo. Acho que essa temporada, o final, é muito disso. Tipo, ele não atua mais. O time fica em crise depois e meio que invalidaria o arco de todo mundo ali. Né? Sim. Total. E a temporada deixa muito independente de todo mundo. Tipo, o Ted não é mais tipo, o mote principal para as coisas acontecerem. Exato. Tipo, muita coisa acontece sem precisar ele intervir, sem precisar ele dar um discurso, porque todo mundo já tá por si só. Então acho que é o fechamento perfeito mesmo. A real é que o Simon falou uma coisa que é bem verdade. Assim, a série, a terceira temporada, ela já diminuiu a qualidade das duas primeiras. Isso é um fator. É claro que ela não cai num nível que ela se perde, mas ela já cai um pouco de qualidade realmente. Então esse fator que o Simon traz é interessante porque, e o El também trouxe agora, é interessante, tipo, cara, tá tudo tão amarrado já, tipo, não foi perfeito, mas tá tudo tão amarrado que, cara, não tem por que continuar. Faz um especial às vezes, faz... Pô, o personagem Ted Lasso, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um personagem que foi criado 9 anos atrás pelo Jason Sudeikis numa sketch de Saturday Night Live. Ele era um personagemzinho que ele, tipo, ele ligava para algumas pessoas para perguntar o que era impedimento, como que se aplicava falta no futebol. Não sabia disso, não. Cara, era não sabia também, que demais. Era uma sketchzinha que ele ligava e perguntava e tal, e era isso, assim, a sketch mostrava que era um treinador de futebol americano treinando um time, aí não tinha time na época, mas treinando um time de futebol, do outro futebol. E ele falava que ele confundiu, ele errou, ele foi chamado e ele confundiu. Então, por isso que ele estava tentando aprender rapidinho, que o jogo começava em 10 minutos. É uma sketch. Então, o personagem ele já existe há bastante tempo e a série só profissionalizou ele, né? Criou arcos para ele. E ele pode continuar existindo. Esse é o fator. Pô, faz um especial, um curta ou um média-metragem lá na Apple TV do personagem e tal. Eu acho que é isso, assim. Porque tem o fator surpresa da série, assim, de você entender quem é esse cara e como ele vai fazer essa porra dar certo. Acho que já acabou, entendeu? Então, tipo assim, se ele for para outro clube, se ele for... Entendeu? Assim, acabou. O que era a série, assim, como esse cara conseguiu ser um técnico de futebol americano dar certo no futebol normal, acabou essa surpresa. A partir de agora é empurrar com a barriga. Assim, né? A gente sabe que ele daria certo em qualquer lugar. Essa é a real. Em qualquer esporte. Em qualquer esporte. Só uma última coisa que a gente não abordou e agora que me deu estalo, a série, tipo, que isso é muito inovador em série, assim, em roteiro, tipo, em termos de história, que eu acho que isso é brilhante. Que é, tipo, o Ted, ele acaba bem, mas ele acaba bem, tipo, autossuficiente. Ele volta pra família, mas ele volta pra estar perto dela. Tipo, ele não volta com a esposa dele. Sim. Ele evolui e acabou, né? Ele evolui. Ele aprende, né? E, cara, isso é muito difícil, né? Exato, porque a gente sempre fica com um pezinho assim, tipo, como é que a gente vai fechar perfeito? Ele quer voltar com a família? Pô, a esposa dele vai terminar com o médico lá, mau caráter, e vai ficar com ele. Todo respeito, cara. A esposa dele também não tem condição. Não tem. O cara é perfeito, pô. O maluco é um escroto, cara. Porque o maluco é bizarro, cara. Ele vendo o último jogo ali me irritou profundamente. A gente chama ele de mau caráter, Simão, porque desde o começo, quando a gente descobriu que ele era o terapeuta deles... Não dá, pô. Não existe. Isso não existe. Isso não existe. Tá na cadeia. Isso é cadeia, irmão. Isso é real cadeia. Que é isso, cara? Mas a esposa dele não perdoa também, não. Isso aí não se faz. Não. Um terapeuta de casal, pô, não tem como. Não se ajuda, né? Não se ajuda. Porra. Bom, eu vou chamar a nossa vinheta de encerramento pela última vez.
E é isso. É isso. Bom, amigos, estamos finalizando. É triste a dor do parto, mas acabou. Acho que agora é em definitivo, a gente não sabe ainda, então vamos dar a nossa despedida final. Mas primeiro agradecer ao Wallace, que infelizmente ele não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas fez alguns episódios aqui com a gente, sempre conversou, sempre motivou bastante a gente a fazer os episódios aqui para o Colmeia e sempre trouxe o papo Ted Lasso para o nosso dia a dia. Eu, Simões, o El e o Wallace, a gente trabalha junto, então sempre trouxe o papo Ted Lasso para o nosso dia a dia. Então agradecer primeiro de tudo ao Wallace, agradecer ao El, que basicamente fez todos aqui comigo, só não fez a semana passada mesmo para o Wallace conseguir fazer mais um, pelo menos. E ao Cima que está aqui, que trouxe a presença dele no último nossa contratação para o finalzinho ali de temporada. Cima, deixar com você, cara. Último parecer seu aí, depois passar a palavra para a gente encerrar. Cara, assim, quando acaba a série, que a gente gosta muito, a gente sempre fica meio triste, mas eu fico feliz quando a série acaba bem, entrega tudo que tem para entregar, não deixa nada na mesa. Acho que Ted Lasso foi isso, cara. Todos nós, né, que amamos muito futebol, a gente era muito carente de um conteúdinho de futebol, uma coisinha, nem que fosse uma besteirinha, nem que fosse uma coisa só legalzinha, e Ted Lasso é muito mais do que isso. Ted Lasso, pô, como a gente falou no início, te envolve, consegue, não só no futebol é bem feito, a parte do futebol, até as cenas de futebol são bem feitas, mas te entrega muito mais do que isso, te entrega um envolvimento emocional mesmo com a série. E, pô, que bom, cara, que bom que a gente teve essa série aí surgindo e espero que surjam outras próximas de futebol, falando de outras coisas, de outros aspectos, de outras visões, mas a gente que ama muito futebol, a gente é muito carente de produções assim, e que bom que essa existiu. Sim. Pauzinho, contigo. Cara, só agradecer ao Simões por estar aqui presente, pô, somou demais, tipo, a visão dele foi incrível, o Wallace que participou, o Murilo. Nossa relação com o Ted Lasso sempre é diferente, tanto que eu e o Murilo, tipo, a gente fala, vamos pra nossa sessão de terapia, tipo, a sessão de terapia semanal ali, nossa, porque a gente não assistia, tipo, diferente de outras análises que a gente faz, né, a gente não fazia, tipo, uma análise técnica, assim, assistindo e anotando, esse o ponto. Cara, era o que a gente sentia, tipo, o papo que a gente tá tendo aqui é o que a gente tinha na redação, tipo, no trabalho, é exatamente aquilo, cara, a gente vinha aqui sem amarra, sem muita preparação, no sentido de pô, não vamos dar uma análise técnica, uma análise fria, assim, o roteiro foi isso, a fotografia foi isso. Não, foi, cara, a gente tá sentindo isso conectou com isso da nossa vida, e é o que a série ensina, foi o que a gente tentou trazer pra cá, né? Sim. E é incrível, cara, tipo, tomara que, como o Simões falou, tipo, o futebol é carente, né, de séries, filmes que abordam dessa forma, né, com essa profundidade, a gente espera que tenha mais. E é isso, agora procurar uma nova série pra chamar de nossa, Murilo. É isso aí. Bom, a gente aqui no Colmeia não para, a gente está se despedindo de Ted Lasso as nossas quartas-feiras aqui, mas não para, as quartas vai começar a ter Invasão Secreta da Marvel e conteúdos assim. Amanhã, por exemplo, nós temos o Redação Colmeia sobre o Aranhaverso, então seguimos o Ranqueando toda sexta-feira, o que você precisa saber. O Colmeia não para, o que para é a análise semanal de Ted Lasso. Amigos, obrigado, foi realmente uma honra, agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente aqui. Esperamos que vocês tenham gostado não só da série, mas também das nossas análises aqui. Até a próxima.